Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Nelli do Ministério Fé para o Rapto. Estamos aqui na capital de São Paulo, no município de Guaianazes. E queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por nos conceder essa rica oportunidade de juntos, eu e você, nesta noite de sexta-feira, podermos nos debruçar na palavra de Deus, a suprema autoridade, a palavra Sagradas Escrituras e também sobre a mensagem tão poderosa, precursora da segunda vinda de Cristo, pregada pelo reverendo William Marion Branham, o nosso profeta. Agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu tempo de parar um pouco numa noite como essa, de sexta-feira, e estudar a palavra de Deus junto com a gente. Hoje queremos falar sobre o despertar da rainha Esther para salvar seu povo. O despertar da rainha Esther para salvar o seu povo. E no livro de Esther, esse é um livro muito misterioso, não é? Porque ele está entre Neemias e Jó. Neemias fala da repatriação dos judeus, não é? Saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém. E Jó fala da ressurreição, e no meio dos judeus sendo repatriados sob as trombetas, né? E Jó, a ressurreição, surge uma rainha chamada Esther. O nome hebraico dessa rainha era Hadassa. E Hadassa tem 7 letras. Você já parou para pensar que este livro de Esther tem muito a ver conosco? E neste livro de Esther, a história remete, né, conta sobre, no capítulo 1, sobre o banquete do rei Assuero. O rei Assuero deu uma festa, né? E no 7º dia, a Bíblia diz em Esther capítulo 1, versículo 10, que ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arboná, Bigtá, Abagtas, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Eram 7 eunucos que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. E por que a rainha Vaste não quis comparecer na presença do rei? É porque no versículo 9 está escrito assim: também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Ela estava envolvida, né? Mulher tipifica igreja. Ela estava envolvida com seus sistemas, com suas denominações, com seus sistemas humanos, e não atendeu a voz do rei. Era a voz do rei. Naqueles 7 mensageiros, naqueles 7 eunucos. E ela não quis comparecer. Vocês conhecem a história? A história de Esther é muito parecida com a nossa. É um tipo perfeito nosso, não? Em 1963, por ocasião da abertura dos selos, as denominações não quiseram aceitar, rejeitaram o profeta. O profeta pregou a mensagem de acusação. Eu acuso essa geração por crucificar a Cristo pela 2ª vez, e tantas outras coisas. Ele reclamando no Arizona por estar abandonado. Não quiseram. Então, essas igrejas estão representadas na rainha Vaste. E você viu o que aconteceu logo após isso, no versículo 16 do capítulo 1. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E foi decretado então que a rainha Vaste fosse banida do reino. No versículo 19 diz, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero. Sabe que, né, que morte é eterna separação, né?
Então, assim, a rainha Vasti não podia mais entrar na presença do rei. Que coisa, hein? E quem que decretou isso? Memucã. Memucã era o sétimo que via a face, era o sétimo príncipe que via a face do rei. Que coisa, hein? Então, mas hoje, o dia de hoje, não é para abordarmos esse livro de Esther assim, mas é para mostrar que essa história, ela aponta para a noiva deste dia. Desperta, Esther, os 7 trovões. Nós não cantamos? Desperta, Esther, os 7 trovões estão soando. Não é? Então, esse livro de Esther fala a respeito de nós. Vimos no capítulo 2 que Esther, né, porque após a saída da rainha Vasti, então foi colocado editos e foi enviado para todas as províncias que comparecesse todas as virgens à casa das mulheres. Você conhece a história, né? Aos cuidados de Hegai, o guarda das mulheres, porque ele sabia o gosto do rei, ele ia cuidar dessas mulheres, dessas virgens, né? Foi o tempo quando a mensagem chegou no português aqui, no espanhol e em todos os países, convocando todas as virgens aos cuidados de Hegai. Né? É a nossa história no livro de Esther. Mas uma seria escolhida. Né? E aí você vai ver que coisa linda aqui no capítulo 2, no versículo 16, sobre a história de Esther. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Debete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Aí aqui você vê o profeta pregando casamento e divórcio. Aí você vai lá no final da mensagem, casamento e divórcio, o profeta pregando que ele deu carta de divórcio porque as igrejas não quiseram ter um relacionamento íntimo, sexual, espiritual com a palavra. Que as igrejas não quiseram se aprofundar na palavra de Deus. Depois da mensagem de casamento e divórcio, o profeta prega a mensagem escolhendo uma noiva. Não foi isso que o rei Assuero fez? Depois de se divorciar de Vasti, não deixar mais ela entrar em sua presença, saiu do reinado, nunca mais se ouviu falar. Aí o que acontece? Ele escolhe uma noiva, convoca todas as virgens. Aí Esther agradou, ele amou Esther mais do que todas as mulheres. Aí ela subiu ao palácio real no 7º ano, né? No 10º mês, no 7º ano do seu reinado. Aí ela casou com o rei Assuero. Agora é a união invisível da noiva. Casamento e divórcio, escolhendo uma noiva, união invisível da noiva. Agora ela está casada, agora ela está no palácio, agora ela já está num reino espiritual. Não é isso que se trata? No capítulo 3, vemos a ascensão, vemos o crescimento do sistema anticristo, tendo grande ascensão e crescente ódio pelos judeus na pessoa de Amã. Você lê aí, tá? Você pode constatar isso. E no capítulo 4 é onde eu tomei o tema, né, sobre o despertar da rainha Esther. Então, é bom nós pararmos aqui para pensar nisso. Que agora Esther estava sendo despertada. No capítulo 4, no versículo 6. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então, disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu:
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Mardoqueu, eu fui amada por ele, eu fui a escolhida, eu subi à casa real no 10º mês, né, no 7º ano do seu reinado, eu vi Apocalipse 10:7, eu já estou casada com Cristo, eu já uso as vestes reais, né? Já estou com as vestes reais, eu já estou com a coroa, eu já sou uma rainha, eu sou a mais amada de todas as virgens, eu sou a escolhida. Mas eu não tenho ouvido mais nada. Fazem 30 dias que ele não me chama mais, que ele não me traz nada de novo. Eu estou assim, atônita. E e ela estava se excusando, falando assim, eu não posso entrar na presença, porque se entrar na presença dele sem ser chamado, é morte, a menos que ele estenda o cetro de autoridade. Ela estava se excusando. Esther estava explicando, se justificando a Mardoqueu. E ela estava bem. Esther estava bem. Estava tudo bem, ela já era rainha, estava mandando em tudo, estava com uma vida boa. Mas Mardoqueu, no capítulo 4, começa a despertá-la. E olha só que advertência forte. Quando ela fala assim que não podia entrar na presença dele. Porque no versículo 12, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Olha o versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que a todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Não é gostoso falar que nós somos Esther? Mas e agora? E a gente canta, né? Nada contra os cânticos da revelação, nós amamos. Mas eu estou falando que é gostoso cantar, né? Vestidas, das vestes reais, desperta Esther, os 7 trovões estão soando. É maravilhoso esses hinos, nós cantamos eles. Mas e agora aqui, ó? Vamos pegar isso aqui também? Vamos comer todo o livro? Porque se calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. E Mardoqueu fala no versículo 13, coloca aí, editor, por gentileza, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei. Não imagines, só porque você está casada, recebeu revelação, Apocalipse 10:7, nuvem, unido, né? O casamento da noiva, pensa que já estava tudo resolvido, né, Esther? Desperta, Esther. Não imagines em teu ânimo que se você não tomar posição, que você vai escapar na casa do rei mais do que a todos os outros judeus. E aí, Mardoqueu fala... Mardoqueu diz assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino? Em um tempo como este. Por que que você foi escolhida? Por que que você foi predestinado? Por que você viu Apocalipse 10:7? Por que você foi a mais amada entre as mulheres? Por que você viu a mensagem de casamento e divórcio? Escolhendo uma noiva, a união invisível da noiva. Por que que se você uniu ao reinado? Mardoqueu está dizendo, foi para um tempo como este, para você tomar posição de rainha agora. Vemos no capítulo 4 um novo despertamento de Esther. Por isso que o título do programa é O Despertar da Rainha Esther. Desperta, Esther.
Desperta, Esther, os 7 trovões estão soando, desperta, Esther. Né? Então, aqui agora é uma esposa tomando consciência de assuntos de reinado. É uma esposa tomando consciência de assuntos de reinado para assumir uma responsabilidade para a qual foi chamada. Salvar seu povo da morte. Esther era benjamita. Mardoqueu era benjamita. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Então, aqui eu creio que você entendeu. Você é um crente revelado dessa mensagem. Você viu, não é? Esther tinha passado por todos esses processos e agora estava sendo exigido, porque a quem mais é dado, mais é exigido. Agora Esther estava sendo exigida para despertar. Bora, vamos avançar, Esther, vamos avançar. Tem mais coisa para frente. Você chegou a esse reinado para uma missão, não foi só para falar que está casada, que vai passear das bodas do cordeiro. Não foi para isso. Vocês me entendem? Agora, vimos o despertar da rainha Esther para salvar um povo. Vimos que a igreja de hoje, que Esther somos nós, temos agora que tomar uma posição, né, dessa missão que nós temos. Agora eu quero chamar a vossa atenção para esse grupo tão especial que são esses 144 mil judeus, tipificado por Benjamim. Tá? Na mensagem às 10 virgens, no parágrafo 125, está assim, ó. Aí estão seus 144. Agora, se você deseja ver a noiva aparecer depois disto, para mostrar que os 144 mil não são a noiva. Então, já vamos agora adentrar sobre o assunto dos 144 mil. Eu quis abordar o início deste programa mostrando que a rainha Esther tem uma missão, que a rainha Esther está sendo despertada para salvar um povo após todos os processos de casamento e divórcio, escolhendo uma noiva, não visíveis da noiva. Mostrei, não é, que Mardoqueu está realmente falando com ela, despertando ela, dizendo que isso não é o suficiente, que ela não se engane, que você vai escapar na casa do rei se você não tomar uma posição pelo seu povo. Então, tudo isso aí que ficou bem claro. Agora, nós estamos indo para esses 144 mil, tá? Porque aqui nessa mensagem, as 10 virgens, no parágrafo 125, ele diz assim, bem no finalzinho, vamos começar no 9º, versículo 9, porque no 8º, o versículo 8, é o selamento de Benjamim. É o selamento de Benjamim. O selamento dos 144 mil. Na mensagem, o 6º propósito de Gabriel visitar Daniel, no parágrafo 74 diz, eles tinham o pequeno Benjamim lá embaixo, seu pequeno irmão. Sabem vocês a quem representa Benjamim? Este novo grupo de judeus genuinamente reais que está se reunindo ali agora para formar esses 144 mil. Esta raça que está surgindo. Não esses trapaceiros da rua Wall. Não, isso é mais carne para canhão. Esses não são judeus. Os judeus reais são estes pequenos benjamins vindo de lugares distantes que nem sequer têm ouvido a palavra de Jesus Cristo. Isso está na mensagem, o 6º propósito de Gabriel a Daniel, da visita de Gabriel a Daniel. Então, quem representa Benjamim? Esse novo grupo aqui dos 144 mil judeus. Na mensagem Apocalipse, capítulo 1, no parágrafo 27, está dito assim, ó. Agora, voltando à história de José encontrando-se com seus irmãos. Você se recorda que nem todos os irmãos vieram? José sabia disso e insistiu que todos os irmãos aparecessem diante dele, ou ele não poderia se dar a conhecer a eles. Finalmente, eles trouxeram o que estava faltando, o pequeno Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão germano de José, que incendiou sua alma. Não, irmão, José não matou Benjamim. Não, quando José viu Benjamim incendiou sua alma. Vamos continuar aqui a leitura. E quando o nosso José, quem é o José?
E quando nosso José, isto é, Jesus, vier às pessoas que têm guardado os mandamentos de Deus e que têm voltado para a Palestina, sua alma se incendiará. Novamente ele diz, José, em Gênesis, a alma dele se incendiou. Agora ele fala assim, quando Jesus vier encontrar os 144 mil, o nosso José. Quem é esse? O pequeno Benjamim tipifica os 144 mil israelitas provenientes de toda a terra que têm voltado para a Palestina para a sua redenção. Sublinha aí, editor. Palavra para a sua redenção. Que coisa, os 144 mil são redimidos. Redimidos. São muito especiais, né? Esses 144 mil. Então estamos mergulhando, estamos indo devagarzinho, né? Mas José já começa pelo tipo. Os tipos, o irmão Brana sempre foi um tipologista, né? José não matou Benjamim. Tá? Aí você pode marcar assim no seu estudo, tá? Quem é Benjamim? Os 144 mil. Quem que Jesus vai encontrar quando ele vier? Isto é, Jesus, quando ele vier às pessoas que têm guardado os mandamentos de Deus, fiéis. Esses 144 mil, eles são muito especiais, irmãos. Esses 144 mil são muito especiais para Deus, eles são fiéis à palavra. São fiéis aos mandamentos de Deus. E eles têm, né, e que eles têm voltado para a Palestina. Quando Jesus os vê-los, quando Jesus vê-los, sua alma se incendiará. O pequeno Benjamim tipifica os 144 mil israelitas provenientes de toda a terra que têm voltado para a Palestina para a sua redenção. Eles se encontrarão lá, olha isso, irmãos, olha isso. Eles se encontrarão lá prontos para receber aquele. Estarão vivos para receber aquele ao qual conhecer corretamente é a eterna vida. Esses 144 mil dirão, está dizendo eles, esses eles, apontando para os 144 mil. Os 144 mil dirão, este é o nosso Deus por quem temos esperado. 144 mil irão morrer? Não, aqui está dizendo diferente. Eles estarão prontos para receber aquele. Eles dirão, este é o nosso Deus por quem temos esperado. Então eles verão aquele a quem traspassaram. E eles chorarão desalentados. Os 144 mil não são a noiva. Os 144 mil judeus não são a noiva. Mas esse grupo é tão especial, mas tão especial. Quando você falar de 144 mil judeus de Benjamim, irmão, é diferente. Eles não estão na mesma ala dos outros israelitas. São muito especiais para Deus. Esses 144 mil vai incendiar a alma de José. Que coisa, não? Esses 144 mil são tão especiais, mas são tão especiais, eles são tão bons quanto a noiva. Veja, os 144 mil não são a noiva, mas são tão especiais quanto a noiva. Sabe por quê? Você sabe por que esses 144 mil são tão especiais? O profeta já foi dando aqui umas dicas. Ele fala nessa mensagem, Apocalipse capítulo 1, no parágrafo 27, ele diz assim, que esses 144 mil recebem redenção. A esposa gentia recebe o quê? Redenção. Não somente salvação, mas redenção. Volto a dizer,
Os 144.000 não são a noiva, mas são tão especiais quanto a noiva do Senhor. Por quê? Porque eles recebem algo da parte de Deus exatamente igual ao que a noiva recebeu. Como, pastor? Sim. Esses 144.000, eles são tão especiais. Aqui está dizendo que eles são fiéis aos mandamentos de Deus. E por que eles são tão especiais? Porque eles recebem algo da parte de Deus como a noiva recebeu. Vamos ver isso? Mensagem à Festa das Trombetas, parágrafo 141. Observe agora exatamente a continuação da Escritura. Que lindo isso! É como Mardoqueu falar para Esther: Esther, presta atenção, Esther. Esther, vamos, a coisa continua, tem a continuação, a história não acabou, Esther. Desperta, Esther. Esther, desperta. Desperta, Esther. Não é porque você foi a escolhida, não é porque você viu a mensagem de casamento e divórcio, não é porque você subiu... Quando ela subiu aqui? Foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano. Não é porque você viu Apocalipse 10:7? Não é porque agora você está casada? Não é porque agora você está trajando as vestes reais? Não é porque você está usando a coroa que você pensa que você vai escapar. Isso é as Sagradas Escrituras, irmãos. São as Sagradas Escrituras. Tem continuidade. Atenção, vigie a continuidade das Escrituras. Observe exatamente a continuação da Escritura. Exatamente o mesmo. Preste atenção, amados. Sob a 7ª trombeta é para Israel o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. 144.000 recebem a 7ª trombeta. 144.000 recebem a 7ª trombeta. A noiva recebe o 7º selo. Sob a 7ª trombeta será para eles o que o 7º selo foi para nós. É isto o que faz eles serem tão especiais. Pois os 144.000 são pessoas predestinadas a obter redenção. Diga-se de passagem, para receber a 7ª trombeta, tem que receber o mensageiro que a toca. Que coisa. Falando do mensageiro, a Festa das Trombetas, parágrafo 258. O 7, ouçam, coloca, editor, em negrito, amarelo, né? O 7, ouçam, o mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta são todos profetas. Agora, isto é certo, injetados são os 144.000. Oh, meu Deus! Injetados aonde? Na 7ª trombeta. O mensageiro da 7ª igreja. Quem que é o mensageiro da 7ª igreja? É o 7º anjo. Quem que é o 7º anjo? É o profeta. Quem que é o profeta? William Marion Branham. O nosso profeta. O 7º anjo. De Apocalipse 10:7. O mensageiro da 7ª igreja e o mensageiro da 7ª trombeta são todos profetas. Mensageiro da 7ª trombeta. Ah, pastor, é Moisés e Elias que tocam a 7ª trombeta. Não é. Moisés e Elias pertencem à festa das trombetas, que é da 1ª à 6ª trombeta, que estão soadas debaixo do 6º selo. A Bíblia Sagrada, diz em Apocalipse 11:15, onde que está a 7ª trombeta? Em Apocalipse 11, versículo 15.
a Bíblia diz a sétima trombeta, em Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando essa sétima trombeta é soada, é tocada, os reinos do mundo se tornam de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Quem é que toca a sétima trombeta que a Bíblia diz? A Bíblia Sagrada nos mostra que quem toca a sétima trombeta é o sétimo anjo. Não é Moisés e Elias. Não é Moisés e Elias. E aí você vem para a mensagem. A Bíblia fala que quem toca a sétima trombeta... A Bíblia fala que quem toca a sétima trombeta é o sétimo anjo. A mensagem diz que o mensageiro da sétima trombeta é um profeta. Por conseguinte, esse sétimo anjo é um profeta. Bem claro, né? E injetados nessa sétima trombeta são 144 mil. Então, como diz no parágrafo 141, sob a sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Redenção. Profeta. Manifestação do Filho do Homem. Sétimo selo não é manifestação do Filho do Homem? Sétima trombeta? Manifestação do Filho do Homem. A primeira vinda ele veio como? Filho do Homem. A segunda vinda ele veio como? Filho do Homem. A terceira vinda, ele vem como? Filho do Homem. A primeira vinda, um profeta. Segunda vinda, um profeta. Terceira vinda, um profeta. A primeira vinda veio para nos redimir. Segunda vinda, vem para nos levar. Terceira vinda, ele e ela vindo para reinar. Agora, vamos ler. Então nós vimos isso aqui. Agora vamos ler. Vamos avançar que nós temos aqui mais 2 páginas. Vamos aqui, Apocalipse 7, porque é onde está os 144 mil. Em Apocalipse 7. Apocalipse 7, vamos lá. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Vimos, olha o título aqui, irmão. Vimos que o profeta fala, né, nessa mensagem, Apocalipse capítulo 1, que eles têm guardado os mandamentos de Deus. Aqui fala também que quando José os ver, os 144 mil, sua alma se incendiará. Aqui fala que esse grupo, 144 mil, eles recebem a mesma coisa que a noiva recebeu, que a sétima trombeta é para Israel, mesmo que o sétimo selo foi para nós. Aqui fala que o mensageiro da sétima trombeta é um profeta. Não, mas a Bíblia, o profeta fala na mensagem A Festa das Trombetas que Moisés e Elias têm que entrar em cena para que soe a sétima trombeta. Exatamente, é desse jeito que está escrito. Para que soe a sétima trombeta, mas eles não tocam a sétima trombeta. Mas Moisés e Elias têm que vir primeiro mesmo. Isso está correto. Uma coisa não anula a outra. A Apocalipse 7 diz assim, e depois destas coisas, está mostrando que esses israelitas, esses 144 mil, são salvos de perigos iminentes. E a Apocalipse 7 está dizendo assim, e depois destas coisas. Depois dessas coisas. Isto é um marco. Depois dessas coisas, essa frase, depois destas coisas, é um marco, é uma referência de tempo. Está nos chamando a atenção de que algo deve acontecer depois desses últimos acontecimentos. Você pode pegar Apocalipse capítulo 4, começa desse jeito, depois dessas coisas. Depois dessas coisas o quê? Depois das eras, porque em Apocalipse 3 está falando das eras.
Aí depois Apocalipse 4 foi arrebatado em espírito. Depois das eras. O livro não poderia ser aberto dentro das eras, tinha que ser fora das eras, depois das eras. Depois dessas coisas, nos remete, nos chama a atenção para algo que deve ocorrer depois desses últimos acontecimentos. Eu reuni aqui algumas mensagens que falam sobre essa frase depois dessas coisas, embora nos programas anteriores, e falando nisso, se você está aqui pela primeira vez, nos dando essa honra de estudar conosco a Bíblia Sagrada e as mensagens, eu sugiro para você pegar desde o primeiro programa, porque está muito mastigado e muito detalhado para que nós possamos entender estes acontecimentos que nós estamos falando. Porque os selos, eles são para revelar o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo e o que ele fará. O que ele fez foi a primeira parte do mistério, Deus em Cristo. O que ele está fazendo aqui é Deus na igreja, Cristo na igreja. E agora o que ele fará é a igreja no reino restaurado. Essas três partes desse grande mistério, né? Apocalipse capítulo 4, parte 3. Então encontramos aqui, depois dessas coisas, ele ouviu uma voz falando consigo. Que foi isso? O Espírito deixou a terra. Depois dessas coisas. Começa o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Veja a mensagem, o sexto propósito de Gabriel visitar a Daniel. Parágrafo 133. Agora, após isto, aparece a noiva. Depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19. E aqui já começa, né? Porque depois das 70 semanas, todos nós sabemos que os 3 anos e meio, os 1260 dias, esse período da tribulação que Moisés e Elias está pregando, eles são a segunda parte da 70ª semana de Daniel. Porque Jesus deu início à 70ª semana pregando 3 anos e meio. E no meio de 3 anos e meio que Jesus pregou, e nos 3 anos e meio que resta serem pregados por Moisés e Elias, nesse período de 1260 dias, Deus colocou as 7 eras da igreja. E agora a igreja tem que ser raptada antes que Moisés e Elias terminem a 70ª semana. E o profeta está dizendo aqui que após isto aparece a noiva, depois das 70 semanas, depois da 70ª semana se cumprir, depois desses 3 anos e meio, a noiva aparece em Apocalipse 19. Então Apocalipse 19 não pode ser hoje. Nós estamos vivendo momentos que nós devemos agora conectar os cabos corretamente. Desperta, Esther. Esther, desperta. Desperta, porque agora você está numa outra fase, Esther. Agora você está casada, agora você é uma rainha. Agora você cresceu na fé. Agora vai ser exigido mais de você. Agora você tem que entrar na presença do rei. Tem povos para salvar, Esther. Que coisa, hein? Que coisa. Eu espero que este Mardoqueu aqui te desperte. Esther. Olha, depois dessas 70 semanas a noiva aparece em Apocalipse 9, o versículo 1 ao 16. Ela chega com seu noivo, o Rei Poderoso. Não sei se cobriremos tudo ou não. Leamos parte disso de todas as formas. Aqui é onde a noiva virá. Depois disto, vem, depois dessas coisas. Logo, depois estabelecido o milênio, então Cristo regressa com a noiva, correto? Do 1 ao 16, o capítulo 19. E depois dessas coisas, depois dessa tribulação, depois dos ais, depois dos selos, depois das pragas, depois de expulsar a Satanás, depois de estabelecido o milênio, vigie. O que ele está querendo dizer aqui, igreja? Que quando você vê essa parte depois dessas coisas, ela é uma referência de tempo. É que depois disso agora vai acontecer isso. Então ele está aqui fazendo assim um compêndio e dizendo, quando acontecer depois dessas coisas, é depois da tribulação. Como Apocalipse 7, que começa e depois dessas coisas, depois da tribulação, depois dos 3 anos e meio, depois dos 1260 dias, depois da morte de Moisés e Elias, depois dessas coisas. Apocalipse 7 começa desse jeito, e depois dessas coisas. Depois da tribulação, depois dos ais, depois dos selos. Sabemos que os ais, primeira, segunda, terceira guerra, o Armagedon. Né? Mas veja, ele está querendo mostrar isso para você, que sempre quando você vê depois dessas coisas,
refere-se a isso. Depois da tribulação, depois dos ais, depois dos selos, depois das pragas, depois de expulsar a Satanás, depois de estabelecido o milênio, vigie depois dessas coisas. Ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Vigie, desperta, Esther. Apocalipse 7 começa e depois dessas coisas. Agora, então concluímos, e nós já estamos indo então para o final, né? Mas tem ainda um pouquinho aqui, temos ainda uns 15 minutos. Então concluímos que Apocalipse 6 é uma coisa, e Apocalipse 7 é outra coisa. Que coisa, né? E eu estudar tudo isso aqui, a gente estudar Bíblia e mensagem para chegar na conclusão que Apocalipse 6 é uma coisa e Apocalipse 7 é outra coisa. Onde que estão os 144 mil? Em Apocalipse 6 ou em Apocalipse 7? Os 144 mil está em Apocalipse 7. E depois destas coisas. Depois da tribulação. Agora, vamos lá. Apocalipse 6 é uma coisa e Apocalipse 7 é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apocalipse 6 é uma coisa e Apocalipse 7 é outra coisa. O que contém em Apocalipse 6? O que contém em Apocalipse 6? O que está dentro de Apocalipse 6? Vamos lá ler? Apocalipse 6. A abertura dos primeiros 6 selos. Então, no 6º capítulo de Apocalipse está a abertura dos 6 primeiros selos. Tá? Então, baseado nisso, sabemos então que o 6º selo está dentro de Apocalipse 6. Não é isto? É isto. Se o capítulo 6 contém os 6 selos, o 6º selo está dentro do Apocalipse 6. Tá. Então, baseado nisso, podemos dizer o seguinte, que os 1260 dias, aqui dessas duas testemunhas aqui, ó, de Apocalipse 11, no versículo 3, capítulo 11, versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco, e já falamos nos programas passados que pano de saco é tipo de corpo, tipo de ministério, ministério de lamentação, né? Vimos que Mardoqueu estava vestido de saco e ninguém vestido de saco podia entrar no palácio real. Tantas informações, né? Então vimos que esses 1260 dias que essas duas testemunhas de Apocalipse 11, que são Moisés e Elias, pregam, são os 3 anos e meio. Alguma dúvida nisso? Nenhuma dúvida. Não é isso? Onde que vai estar a noiva no período da tribulação? Na ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro dura quanto tempo? 3 anos e meio. Nenhuma dúvida. Enquanto a igreja está na ceia das bodas do Cordeiro, a grande tribulação está acontecendo. 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, então, é o período da tribulação? Alguma dúvida disso? Que esses 3 anos e meio, esses 1260 dias é o período da tribulação? Nenhuma dúvida. Esse período da tribulação pertence ao 6º selo? Alguma dúvida que a tribulação, esse período da tribulação pertence ao 6º selo? Nenhuma dúvida. E alguma dúvida que esse 6º selo pertence ao capítulo 6 de Apocalipse? Nenhuma dúvida, porque no capítulo 6 estão 6 selos. Mas e Apocalipse 7? É depois destas coisas. Então, Apocalipse 7 começa e depois dessas coisas. Deixa-me deixar bem claro aqui. Não pode haver nenhuma destruição global. Ó, irmão, isso aqui é outra coisa. Nós temos que conectar os cabos corretamente. Não pode haver nenhuma destruição global até que os 144 mil judeus recebam o batismo do Espírito Santo.
Que coisa maravilhosa, não? Na mensagem As 10 Virgens, eu aconselho você a adquirir essa mensagem, As 10 Virgens e os 144 mil. Olha, ela está tão surradinha. Olha, a gente estudou, mas estudou. Olha isso, tá? Né? Porque ela fala, ela mostra a literalidade de Apocalipse 7 e suas aplicações. Tem um programa que a gente fez sobre isso. Apocalipse 7 literal, esse selamento dos 144 mil, após o período da tribulação, né? Lança luz em Ezequiel 9, lança luz na Primeira Guerra, lança luz em São Mateus 24 ou 25, ali, quando Jesus está falando para os judeus ali, para não voltar, para a fuga não ser no inverno, né? O profeta fala disso aqui. Lança luz nos dias do profeta, lança luz nessas guerras que foram paradas, né? Até que selemos os 144 mil. E aqui nessa mensagem, As 10 Virgens, no parágrafo 76, ele diz: agora em 1914 o mundo entrou em uma guerra. Eles nunca tiveram paz desde então. Constantemente balançando, e eles ainda estão fazendo a mesma coisa. E o que eles estavam fazendo? Detendo. Ó Deus, tenha misericórdia. Detendo aquela grande coisa que eu vi na visão. Entre parênteses, a coisa toda veio à destruição. Detendo a atômica, detendo as guerras, para que eles não se destruam até que a coisa venha destruí-los, até que Israel retorne e se ajunte, e então essa mensagem irá para Israel, e ele será selado com o selo do Espírito Santo. Então não pode haver uma destruição global até que os 144 mil sejam selados. Ou seja, que foi isso que o profeta colocou entre parênteses assim, eu vi na visão? Isso está na mensagem A Era de Laodiceia, na página 290. Ele diz assim: na 7ª e última visão foi onde eu ouvi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Isso só pode acontecer depois que os 144 mil forem selados. Eu estou me esforçando assim para ser o mais simples possível para que uma criança possa entender. Vimos isso. Então, no sétimo selo, no parágrafo 126 do sétimo selo, diz assim, ó. Deixa eu colocar isso aqui, né? Para facilitar. No parágrafo 126 diz assim, ó. Agora, aí é quando os judeus se converterão, durante essa era. Agora, como a era da igreja, sob o poder da promessa ungida, eles receberão Cristo. Mas agora, não enquanto for o tempo dos gentios. Agora nós podemos ver que tipo de mensagem esses dois profetas de Apocalipse capítulo 11 pregarão. Agora você pode ver claro e exatamente o que eles vão fazer, porque o remanescente, ou os 144 mil predestinados, recebem o selo de Deus. Veja que os 144 mil são predestinados. Eles recebem a 7ª trombeta, eles são redimidos, voltaram para Israel para obter redenção, eles vão ver o Messias, eles obterão redenção. Agora aqui a mensagem chama eles de predestinados. E você ainda acha que eles vão morrer? Eles vão receber a mesma coisa que a noiva recebeu. Eles são como se fosse um tipo da noiva. São tão bons quanto a noiva. E eles vão ser pegos pela besta. Cuidado, você pode estar colocando a gente em maus lençóis. Eles vão receber a 7ª trombeta, do jeito que nós recebemos o 7º selo. O 7º selo para nós foi manifestação do Filho do Homem, eles receberão a manifestação do Filho do Homem. Quem toca a 7ª trombeta é um profeta, é o 7º anjo, e ainda vão morrer.
Olha aqui. O remanescente ou 144 mil predestinados recebe o selo de Deus. Leamos. Ouçam com bastante atenção. Quero que você leia comigo, se puder, porque vou me referir novamente a isso daqui a pouco. Capítulo 7. Agora, capítulo 7 fica entre o sexto e o sétimo selo. Capítulo 7 fica entre o sexto e o sétimo selo. Depois dessas coisas, destes selos, o sexto selo foi desatado. Esse é o período da tribulação, como vimos há pouco. Lembra que eu fiz? Que eu mostrei? Os 1260 dias, são 3 anos e meio. Os 3 anos e meio é o período da tribulação. O período da tribulação pertence à segunda parte do sexto selo. O sexto selo está dentro do capítulo 6 de Apocalipse. Então Moisés e Elias pertencem ao capítulo 6, não ao capítulo 7. Ao capítulo 7 desce um anjo. Deixa eu ler do jeito que está escrito. Em Apocalipse 7, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. Não é que ele era o Espírito Santo. Tinha o selo do Deus vivo. O anjo é um mensageiro. Vamos lá. O sexto selo foi desatado, é a tribulação. Ok? Vamos prosseguir. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Sabemos que ventos são guerras. Para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar o mar e a terra, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, plural, até que hajamos assinalados. Aí o profeta fala que Apocalipse 7 lança luz em Ezequiel 9. Leia Ezequiel 9. Você vai ver que esse homem de linho, com o tinteiro, não estava sozinho. Tá? Não a noiva, servos. Não os filhos, servos. Israel sempre tem sido servos. Está dizendo que 144 mil aqui são os judeus, não a noiva. Outra coisa. Olha esse parágrafo 146. 146. Olha o que ele diz. Sabia que muitos eruditos do sétimo selo, sabia que muitos eruditos também afirmam que os 144 mil são a noiva? Há algo que tem que se enquadrar aqui, errado. Aqui certo, porque há algo errado agora. Note, nossos irmãos adventistas dizem que o selo de Deus é guardar o dia de sábado. Você sabe disso? Mas quero pelo menos um pouquinho de escritura sobre isso, para mostrar que o sábado, ou guardar o dia de sábado, é o selo de Deus. Está vendo? É simplesmente alguém que saiu com essa ideia. Mas se você ler em Efésios, capítulo 4, 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia em que da vossa redenção. Sim, Senhor, quando a obra de mediação estiver concluída e você tiver vindo, Cristo vier para redimir os seus, você está selado, não até o próximo reavivamento. Uma vez que você seja selado com o Espírito Santo, isto é uma obra consumada de que Deus o recebeu e não há como se afastar. Você diz: bem, eu me afastei. Não, você não tinha. Deus disse que ele permanece até o dia da redenção. Agora, simplesmente discuta com ele e veja o que está querendo dizer: até o dia da vossa redenção. Então, o que é o selo de Deus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora, olha só o que ele diz aqui. Olha, vamos continuar aqui. Agora, como eles foram um remanescente, parágrafo 151. Como eles foram um remanescente segundo a eleição, estes judeus são agora o remanescente segundo a eleição. Nos dias do primeiro ministério de Elias, aos judeus, onde 7 mil crentes foram mantidos separados pela mão de Deus, agora nesse tempo 7 mil crentes foram mantidos separados pela mão de Deus. Agora nesse tempo remanescente, chegando ao seu tempo, há de haver 144 mil segundo a eleição. Eles recebem redenção, o profeta chama eles de predestinados, eles receberão a 7ª trombeta, eles estão em Apocalipse 7,
Apocalipse 7 é depois dessas coisas, é depois da tribulação, ainda vão morrer. Eles verão José chegar, eles verão Apocalipse 19, e aqui agora chamam eles de eleitos. Agora você diz, espere aí, irmão, tenho minhas dúvidas quanto a essa coisa de eleição. Nunca li sobre isso ali. Muito bem, agora vejamos se está certo ou não. Abramos em Mateus e busquemos aqui e verifiquemos se não podemos encontrar alguma coisinha a respeito em algum lugar. Eu creio agora que estou certo. Não tenho anotado aqui, mas agora mesmo me veio à mente. Tomemos no final o versículo 30, onde chegamos ontem à noite. O final do sexto selo, no versículo 30. Leiamos isso e vejamos agora até onde chegamos. O versículo 31, está vendo? Verão o Filho do Homem vindo em glória. Verão o Filho do Homem vindo em glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos agora são eleitos, predestinados, agora o sétimo selo chama eles de escolhidos. Os escolhidos sairão. O que é isto? É o período da tribulação. Deus chamará seus escolhidos, que são os judeus durante esse tempo. Os escolhidos. A Bíblia fala disso, Paulo fala disso, segundo a eleição. Haverá 144 mil, segundo a eleição, que crerão na mensagem. Dentre literalmente milhões que estarão lá. Ou seja, assim como a noiva sai do grupo chamado a mensagem, assim também os 144 mil judeus sairão do grupo de Israel que estarão lá, dos milhões que estarão lá. Vou repetir. Assim como a noiva será tomada, arrebatada, dentro do grupo que se chama mensagem, assim os 144 mil serão tomados deste grupo de Israel que estarão lá. Vamos ler aqui. Os escolhidos sairão. Que é isto? É o período da tribulação. Deus chamará seus escolhidos, que são os judeus, durante esse tempo. Os escolhidos. Esses 144 mil é escolhido, é predestinado, é eleito, são redimidos. Recebe sétima trombeta, vê retorno de José e vão morrer. Sétima trombeta, redimido, escolhido, predestinado, vê o retorno de José, recebe a sétima trombeta, crerão na mensagem e a besta vai pegar eles. Não, aqui está sendo bem claro. Havia milhões na Palestina nos dias da profecia de Elias, e 7 mil foram salvos dentre milhões. Aqui está mostrando, aqui é só ler. Havia milhões na Palestina nos dias do profeta Elias, e 7 mil foram salvos dentre milhões. Agora, segundo a eleição, onde milhões de judeus estão se reunindo na terra natal, tornou-se uma nação. Haverá milhões, haverá. Quando Moisés iria chegar lá, haverá milhões lá. Mas somente 144 mil eleitos serão tomados. E eles vão morrer? Agora são predestinados, escolhido, eleito, vê sétima trombeta, vê José chegar, incendeia a alma de José, todos os adjetivos possíveis, inimagináveis, a Bíblia dá para esse grupo de 144 mil judeus, chama de Benjamim, irmão germano de José, tudo isso, dizendo agora que serão tomados, eles ouvirão a mensagem, e a besta vai pegar eles. José vai matar. Calma. Tem muito. Mas pastor, pelo amor de Deus, tem gente, tem que ter morte para os judeus. Calma, vou chegar lá.
Vamos aqui no sétimo selo. Eu me esforcei muito, eu estou me esforçando muito, irmãos, para ser o mais claro possível. Tá? Agora, segundo a eleição, parágrafo 156. Agora, segundo a eleição, onde milhões de judeus estão se reunindo na terra natal, tornou-se uma nação. Haverá milhões lá, mas somente 144 mil eleitos serão tomados. Eles ouvirão a mensagem. Agora, o profeta, esses 144 mil são tão especiais, lembra que eu falei no programa? São, desperta, Esther. Esther, desperta. Desperta, Esther. Desperta, Esther. Ó, são tão especiais esse grupo, mas são tão especiais que o que o profeta fala assim, ó, é a mesma coisa na igreja gentia. Faz o paralelo conosco, irmão. Há uma noiva e ela é eleita, e ele será chamado segundo a eleição. Tudo isso tipifica a igreja perfeitamente, os crentes eleitos. A besta pega a noiva? Outros não creem. Pode-se notar. Diga a um homem a verdade e deixe que seja provada pela palavra, então vindicada. Ele diz, não creio nisso. Não mexa mais com isso. Jesus disse para não mexer. Disse, é exatamente como deitar pérolas aos porcos. Está vendo? Disse, simplesmente deixai-os. Eles se voltarão e vos pisarão. Eles zombarão de vós. Simplesmente afastai-vos e deixai-os. Se um cego guiar outro cego. Procurei um homem não faz muito tempo, ele me procurou, melhor dizendo. Ele andou argumentando por todos os lados, por toda parte, contra a cura divina. E chegou e disse, não creio em cura divina. Eu disse, a minha, suponho, não serviria de nada, porque não tenho nenhuma. Eu disse, mas a de Deus é perfeita. Ele disse, não há tal coisa. Eu disse, você está atrasado demais para dizer isso, companheiro. Você esperou demais para isso. Você poderia ter argumentado faz alguns anos, mas estamos em outra era agora. Há milhões para testificar. Veja, eu disse, você está atrasado demais agora, companheiro, para dizer isto. Ele disse, bem, não creio nisso, não me importa o que o senhor faça. Eu disse, certamente que não, você não pode, está vendo? Ele disse, fira-me de cegueira. Disse, se realmente tem o Espírito Santo como Paulo disse, fira-me de cegueira. Eu disse, como posso fazê-lo quando você já está cego? Eu disse, seu pai o cegou para a verdade. Eu disse, você já está cego. Agora, olha aqui, o parágrafo 171. De novo. Note, os 144 mil judeus eleitos de Deus não se prostam à besta. Meu Deus, é forte, hein? Hoje, olha... Esses 144 mil são especiais demais. Esses 144 mil é predestinado, é eleito, são os que serão tomados da grande tribulação. Olha que coisa, hein? Eles entram em Apocalipse 7, recebem o anjo com o selo do Deus vivo. E esse anjo com o selo do Deus vivo não é Moisés e Elias. Moisés e Elias estão no Apocalipse 6. Esse anjo da banda do sol nascente está em Apocalipse 7. E Apocalipse 7 é depois dessas coisas, depois da tribulação, depois dos 3 anos e meio. Agora, mais elogio para os 144 mil. Eleitos de Deus, eles não se prostam à besta. Eles não se prostam ao seu denominacionalismo, ou status, ou qualquer coisa, ainda que sua nação tenha feito um pacto com ela na ocasião. Ou seja, esses 144 mil estão inseridos dentro desse Israel que vai ser martirizado. Esses 144 mil, eles estão inseridos dentro desse Israel que vai ser enganado, que vai ser quebrado o pacto. Eles estão ali, eles vão sofrer juntos. Estão vendo? Ainda que sua nação tenha um pacto com ela na ocasião. Israel tem um pacto, mas aqui estão os 144 mil que não vão fazer isso. Esses são os eleitos. E os eleitos vão ser pegos pela besta. A besta vai matar os eleitos. Aí o profeta, eles são tão especiais, que no parágrafo 172 está escrito assim, do 7º selo. É a mesma coisa aqui mesmo na igreja gentia. Agora é um grupo eleito. Compara com a gente, irmão. A 7ª trombeta será para eles o que o 7º selo foi para nós.
O que acontece conosco acontece com eles, o que acontece com eles acontece conosco. E aí, o profeta, ele que está fazendo essa comparação. É a mesma coisa aqui mesmo na igreja gentil agora, é um grupo eleito. Não se pode atraí-los a esse tipo de coisa. Eles não crerão, não, Senhor. Uma vez que a luz brilhe sobre eles, isso encerra o assunto na mesma hora. Eles veem isso acontecer, então vem ser vindicado e provado dessa maneira. E eles olham aqui na Bíblia, vem essa palavra prosseguindo, continuando, bem melhor, você simplesmente para de mexer com eles, porque eles creem nela. Isso é tudo, ainda que não consiga explicá-lo, mas sabem que a tem. Assim como eu digo, há muita coisa que não consigo explicar, mas de uma forma ou de outra eu sei que é real. Muito bem. O profeta faz esse paralelo dos 144 mil conosco. Vamos aqui, indo para o final. Vamos lá. Vocês estão cansados? Creio que não, né? Vamos. Estão aí no conforto do seu lar, né? Então dá para ir um pouquinho mais, né? Quando, então, tá bom, eles vão ser selados. Agora, eles vão ser selados. Agora, quando que ocorre o selamento? O selamento está em Apocalipse 7. Aí nós mostramos que Apocalipse 7 é depois dessas coisas. Ok, não vou falar depois do que, já falamos muito isso, né? Tá, então vamos para a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. A mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Página 23. Página 23. Eu vou ler para vocês. O Deus vindouro. Eu vou ler aqui, ó. Ele está vindo. Ela está vindo nas nuvens, nuvens de glória, quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração. E suas vestes estavam brilhando enquanto o poder de Deus o envolvia. E todo olho o verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Né? Lembra que a gente amou tanto a segunda vinda, né? E amamos, né? Mas queria colocar até a terceira vinda dentro da segunda. E falava que esse todo olho verá é porque saiu as revistas, Life, e foram divulgados em todo mundo, então todo olho viu. Não. Vamos devagar, né? Calma. E todo olho verá, ponto. Isso significa que não é o arrebatamento. Isso ocorre quando ele vier assumir seu posto legítimo como governante mundial. Isso ocorre quando aqueles que o têm traspassado com seus credos e doutrinas denominacionais plantearão. E todas as pessoas se lamentarão com terror por causa daquele que é a palavra. Esta é a história da revelação de Zacarias 12, do 9 ao 14. Zacarias profetizou isso cerca de 2.500 anos atrás. Está para acontecer, coisas que hão de ser. Né? Zacarias profetizou isso, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Agora, quando o evangelho volta aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver terminado. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se eu pudesse apenas lhe dizer algo que está para acontecer bem nesse nosso dia. Esta grande coisa que está para acontecer conduzirá para Apocalipse 11 e apanhará aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, levando o evangelho de volta aos judeus. Estamos prontos para isso, tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, da mesma forma os gentios a levarão exatamente de volta aos judeus e o arrebatamento virá. Agora, preste bem atenção na próxima frase. Coloca tudo em amarelo, editor. Agora, recorde, o que lemos em Apocalipse, todo olho verá. E Zacarias, derramarei o Espírito de graça, o Espírito Santo. Ambos vêm logo após a tribulação. Tribulação são os 3 anos e meio, são os 1.260 dias, são Moisés e Elias, segunda parte do 6º selo, segunda parte da 70ª semana. O batismo do Espírito Santo e todo olho verá, vem logo após a
tribulação. Está aonde? Apocalipse 7. E depois dessas coisas. Portanto, os 144.000 têm que estar vivos. Portanto, os 144.000 ainda não tinham sido selados. Porque este anjo da banda do sol nascente diz em Apocalipse 7: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Ou seja, esses 144 mil judeus ainda não estavam assinalados, selados, ainda não tinham recebido o selo do Deus vivo. Eles recebem isso após a tribulação. Tá? Zacarias 12, 8, né? Isso aqui é Zacarias 12. Já estamos indo, né? Deixa eu ler aqui mais um pouco, né? É que eu vou ficando um pouco cansado, mas eu quero ler aqui, ó. Ambos vêm logo após a tribulação. A igreja dos primogênitos não passa pela tribulação. Nós sabemos disso, a Bíblia ensina isso. Nesse tempo diz que Deus vai derramar seu espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. E olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Aqui você já conhece, né? E chorarão amargamente por ele, como se chorar amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megidom. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, e cada uma das casas à parte. Quando isso vai acontecer? Quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda vinda para os judeus. Quando isso aqui? Todo olho verá. Quando que vai acontecer esse todo olho verá? E o batismo do Espírito Santo de Zacarias, derramando o Espírito de graça, logo após a tribulação, logo após matarem Moisés e Elias. Agora, veja, ele diz, né, que procurarei destruir, né? Vamos aqui para mais. O assunto exige, irmãos. Eu estou passando um pouquinho de 1 hora, mas o assunto exige, tá? Eu estou controlando o tempo. Mas é bom, você pode voltar, assistir novamente esse programa. Lembra que eu li aqui no 7º selo, deixa eu ver onde está. Eu li aqui no 7º selo, aqui, ó, os 144.000, no parágrafo 171. Os 144.000 judeus eleitos de Deus não se prostam à besta, seu denominacionalismo ou estátuas, ou qualquer coisa, ainda que sua nação tenha feito um pacto com ela na ocasião. Israel tem um pacto, mas aqui estão esses 144.000 que não vão fazer isso. Esses são os eleitos. Então, no 7º selo, fala, né, que a nação vai fazer um pacto, mas os 144.000 estão lá, passando também, sofrendo junto com a nação ali, mas eles não vão tomar parte nisso, tá vendo? Eles vão sofrer. Agora, olha o que a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 27, diz. Nesse mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus... Deixa eu ler um pouquinho mais acima. Agora, onde estará a igreja gentia enquanto Jesus está dando-se a conhecer a seus irmãos? Recorde que a noiva de José, com os 2 filhos, estava no palácio, pois José tinha ordenado que todos me deixem, façam-nos todos saírem diante de mim. Portanto, a noiva gentia estava escondida no palácio de José. Onde irá a igreja gentia no arrebatamento? Para dentro do palácio. A noiva será retirada da terra. Ela será arrebatada antes da grande tribulação, a encontrar seu Senhor nos ares. Por 3 anos e meio, enquanto a ira punitiva de Deus é derramada, ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então ele retornará, deixando sua noiva na casa de seu pai, enquanto se dá a conhecer a seus irmãos. Nesse mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma, esse pacto aqui, que o profeta fala no 7º selo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. Roma e seus aliados então enviam suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra, 144.000.
Porque eu mostrei durante todo esse programa que eles são os fiéis à palavra, obedecendo os mandamentos de Deus, os que incendeiam a alma de José, os predestinados, os tomados, os eleitos, os que aceitam a sétima trombeta, os selados, que recebem o Espírito Santo em Apocalipse 7, que é depois dessas coisas, né? Agora, eu estou picando mais o assunto, tá? Nesse mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. Roma e seus aliados então enviam suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Mas enquanto eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem com seus poderosos exércitos, para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil. E eles vão morrer? Eles estarão prontos para recebê-lo, como eu li durante o programa. Aí você fala assim, pastor, mas pelo amor de Deus, mostra os judeus morrendo aí. Tá bom, vou mostrar. Então vamos ver aqui. Pastor, pelo amor de Deus, vamos lá aqui, ó. Coloquei aqui. Eu já estou cansado, né? Pastor, né? Vamos aqui, ó. Mas os 144 mil, vamos lá. Quinto selo. Né? Eita, quinto selo. Vamos lá no quinto selo. Quinto selo. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então tá aqui, né? Então, para nós encerrarmos, esses judeus, esses 144 mil, eu gostaria que você, lição de casa, tá? Porque eu não vou conseguir abordar tudo. Leia o Salmo 79 e compare esse Salmo 79 com Apocalipse 11. É o clamor dos judeus que veem os seus conservos serem mortos e seus irmãos serem mortos. Assim como o Salmo 22 já estava escrito há muito tempo antes do Senhor Jesus Cristo cumpri-lo no Calvário, onde diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Assim, esse Salmo 79 também já está prontinho para que os judeus o recitem quando seus conservos profetas, conservos quer dizer profetas, e seus irmãos estarão sendo mortos para completar esse número de que devem ser mortos para completar o número que está aqui no quinto selo, tá? E para terminar, para chegarmos no final, ler só 2 parágrafos. E aí, viajamos hoje, hein? Hoje estudamos, hein? Estudamos. Meu Deus. No parágrafo, na página 248, na página 248 da Era de Sardes. Vamos lá então para o quinto selo. É a segunda ressurreição na qual as almas sob o altar, como descrito no quinto selo, Apocalipse 6, do 9 ao 11, recebem vestes brancas, e evidentemente vida eterna, ou não haveria razão das vestes brancas. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Aqui já daria outro programa, julgamento e vingança. Uma pergunta escriturística, merece uma resposta escriturística aqui. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Então aqui não é o dia da vingança. Não, tá? Vamos conectar esse cabo corretamente aí. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas,
E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Agora note, particularmente, que nenhum destes sob o altar foram mortos pelo testemunho de Jesus. Eles não foram como Antipas, que foi morto por reter o seu nome. Estes não são pessoas nascidas de novo, com vida eterna como sua possessão. Eles surgem na ressurreição e recebem vida por causa de sua posição na palavra. E note como estão clamando por vingança, esses judeus, essas almas debaixo do altar. Eles não podem ser o material da noiva. A noiva vira a face e clama, perdoa-lhes, Pai, porque não sabe o que fazem. Estes são judeus. Tem de ser porque estão no 5º selo, e é no 4º selo que a noiva gentia parte no arrebatamento. Assim, estes judeus não são nascidos do seu espírito. Eles nem sequer creem que Jesus é o Messias, mas como foram cegados por Deus por causa dos gentios, Deus lhe deu vida eterna com base em que, embora não pudessem vir a ele, todavia foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra que conheciam, e morreram por ela, como multidões morreram, sob Hitler, Stalin, etc., e ainda morrerão. Então, aqui está o martírio de muitos judeus. O martírio de muitos judeus. Né? E você viu aqui que você não consegue, eu vou parar aqui, tá? Você não consegue, você não pode já ir estudando 5º selos e não estudar as eras. Você tem que obedecer a sequência, senão você vai ficar confuso. Porque no prefácio das eras, está dito que das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, das trombetas vêm as taças. As eras foi uma revelação, uma iluminação inicial, sem a qual você não conseguiria compreender o resto do Apocalipse. Está aqui, tá? Então, você tem que passar pelas eras para você entender o que o irmão Brana queria dizer. Ele fala assim, ó, é a segunda ressurreição, na qual as almas sob o altar, como descrito no 5º selo. Né? Agora, vamos picar mais ainda o assunto. Então aqui eu mostrei para vocês o martírio dos judeus. Agora vamos para o último parágrafo da noite. Nessa viagem, mostrando que os 144.000 não morrem. Os 144.000 estão em Apocalipse 7. Os 144.000 vê a chegada do noivo e da noiva. Os 144.000 estão depois da grande tribulação. Tudo é só você ler, né? Parágrafo 244. Agora está mais picado ainda. Agora é picar mesmo. Agora é para tirar. Se tinha 1% de dúvida, agora vai ser tirado agora. Tá? Vamos lá. Página 244 da Era de Sardes. Isto não sugere, tá? Isto não sugere que não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida. Está falando dos judeus. Tá? Isto não sugere que não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos destes, entre parênteses, mas não multidões de judeus, poucos, através do princípio da eleição estarão na era da igreja gentia. Aqueles judeus lá na era de Éfeso, entrou uns pouquinhos de judeus na era da igreja gentia. E entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes de fato permaneceram no livro da vida, ou seja, a noiva é universal. Que coisa! Primeiro grupo de judeus, judeus que fazem parte da noiva. Vamos agora para o segundo grupo de judeus. Vamos lá, editor,
Coloca o parágrafo aí. Também, agora coloca aí em amarelo. Também, coloca todo esse parágrafo em amarelo. Também, só esse, né, que eu estou lendo. Também, como mostraremos de acordo com o quinto selo. Tá vendo? Você não pode ir lá ler o quinto selo só. Não pode fazer uma doutrina com parágrafo isolado. Tem que pegar tudo plano, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, as eras. Essa iluminação inicial aqui, ela serve de base para entender o quinto selo, ó. Aqui, ó. Também, como mostraremos de acordo com o quinto selo. Agora você vai entender o que o irmão Bruno quis dizer lá no quinto selo. Também, como mostraremos de acordo com o quinto selo, multidões de judeus martirizados receberão do Senhor vestes brancas e vida eterna. Tá vendo aqui? Multidões de judeus vão ser martirizados. Você não viu lá que eu li que morrerão? Primeiro grupo de judeus, judeus que fazem parte da noiva. Segundo grupo de judeus, judeus que serão martirizados. Agora vamos para o terceiro grupo de judeus. Também os 144.000 que serão selados na sua vinda, provando que seus nomes tampouco foram removidos. Então, meus irmãos, 144.000 são selados, não estão dentro do grupo dos que serão martirizados. Eles passam pelo martírio, eles passam pelos 3 anos e meio, mas eles passam pela tribulação, aparecem em Apocalipse 7, recebem o anjo da 7ª trombeta, recebe o anjo com o tinteiro, recebe o selo do Deus vivo. E para encerrar, eu digo para vocês o seguinte, que do mesmo jeito que Mardoqueu despertou Esther, mesmo ela estando casada, passada por Apocalipse 10, 7, mesmo tendo sido eleita, mesmo tendo sido amada, e advertiu Esther, e a colocou, e a despertou novamente, eu espero de todo o meu coração que este Mardoqueu possa te despertar, assim como ele despertou Esther para esses assuntos de realeza, porque desperta Esther, porque você precisa de salvar um povo. E quando eles forem atacar os 144.000, verão o sinal da vinda do Filho do Homem com seus poderosos exércitos. E com o inimigo desbaratado, Jesus vem, nosso José, e se apresenta aos 144.000 vivos. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. E até o próximo programa, A Vereda do Justo. Shalom.